Olá, o Confia Mulher está começando. Então, seja bem-vindo, seja bem-vinda. E hoje com patrocinador novo, oferecimento de lotominas.bet. A gente está aqui com a nossa bancada, Adriana Tavares, Bruna Duarte, Natália Arcanjo. E a gente quer saber, você sabe utilizar as redes sociais a seu favor? Então você vai aprender hoje, tá? Como fazer as redes sociais serem utilizadas para potencializar a sua marca, o seu negócio, o seu trabalho. Você sabe fazer isso ou anda pagando mico aí na internet? Ó, aproveite para aprender tudinho no nosso Confia Mulher que está começando. Hoje em dia é difícil encontrar alguém que não esteja conectado nas redes sociais. Só para você ter uma ideia, no Brasil, 140 milhões de pessoas usam as redes sociais todos os dias ou pelo menos algumas vezes na semana. E os aplicativos mais usados são o WhatsApp em primeiro lugar, YouTube em segundo, Instagram em terceiro e em quarto está o Facebook. Já na liderança global, o Facebook aparece ali no topo, tá? E no mundo todo, gente, são bilhões de pessoas conectadas todos os dias nas redes sociais. Agora a pergunta é, será que a gente está utilizando essa rede social de uma maneira eficiente? Será que a rede está sendo usada para trazer coisas boas para a gente ou a gente está perdendo até oportunidade de trabalho? A Fabi Lopes está por aqui e vai contar tudo isso para a gente. Fabi, que honra ter você. Seja bem-vinda. Obrigada pelo convite, pela oportunidade. E primeiro eu gostaria que você se apresentasse para quem está nos assistindo e explicasse por que você é uma pessoa super especialista aqui nesse assunto e vai falar de redes com a gente. Ah, que legal. Então, eu sou cofundadora da Enlace Gestão, uma agência de marketing estratégico, de branding, onde a gente trabalha realmente o posicionamento das marcas, tanto corporativas quanto pessoais, nas redes sociais e também no offline. Então, para trabalhar uma marca, tanto pessoal quanto de empresa, a gente tem que estar usando tanto o offline quanto o online, tá? O tempo inteiro conectado. E já tem mais de 25 anos dentro do mundo corporativo, do empreendedorismo, trabalhando nessa área. Entendeu só, né? A gente está com uma especialista que pode te ajudar, então esse papo te interessa muito. Fique colado com a gente em mais um Confia Mulher. E para a gente começar falando aqui que o brasileiro é um dos países que mais utiliza redes sociais, que mais utiliza a internet. Fabi, o brasileiro está usando a internet da forma correta, pelo menos, ou tem muita coisa que precisa melhorar? O brasileiro ama a internet, ama a rede social, porque ele é um povo visual, né? Ele gosta muito do visual, da música, da beleza. Então, é um povo que consome muita rede social. E o Orkut, quem lembra do Orkut? Nossa, Da nossa época. É da nossa época. É da nossa época. A gente mediu o sucesso do Orkut pelos recadinhos que as pessoas deixavam pra gente. Tem amiga minha que casou com um amigo do Orkut. Isso é maravilhoso. Então, o Orkut era o país que mais utilizava o Orkut do mundo. Porque o Brasil realmente é muito quente, né? Muito visual. Hoje em dia, cada dia mais cresce esse número de usuários de redes sociais no Brasil. Pós-pandemia, aumentou quase que 10 vezes esse número, porque realmente as pessoas começaram a consumir muito conteúdo e gerar muito conteúdo. Tanto para você que tem uma empresa, quanto para você que trabalha com a sua imagem. E neste momento a gente tem 8,80. Temos as aberrações de pessoas que não sabem utilizar e utilizam sem ter tanto esse retorno, mas temos também pessoas que cresceram muito e ganham muito dinheiro e sabem usar a ferramenta da forma certa. É impressionante a gente ver isso, porque tem pessoas que usam, o conteúdo nem é tão bom assim, gente. A gente assiste. Então, meninas, vou começar aqui pela Natália Arcanjo. Natália, me conta. Você usa muito as redes sociais? O que você mais gosta? Quero saber de todo mundo. O que vocês fazem nas redes sociais? Eu sou geração Z, né, Cássia? Então, assim, eu sou do Instagram 100%. É a rede que eu uso também para o meu trabalho, é a que eu mais uso, mas é a que eu mais consumo conteúdos também. E assim, ainda não consegui ir para as outras, mas é lá que eu... Tanto uma parte boa, que eu consumo muito conteúdo bom, mas eu perco muito tempo também vendo muita bobagem no Instagram, preciso confessar. Eita, Bruna Duarte, como é que é a sua relação ali com as redes? Olha, minha relação tá parecida com a da Natália, mas eu confesso que eu tô cada vez mais tentando entender o Instagram como ferramenta de trabalho
E trazendo um pouquinho para o LinkedIn também, né, gente? Porque a gente sabe que o LinkedIn é essa rede profissional aí, onde as pessoas buscam emprego, buscam vagas, oferecem vagas. E o LinkedIn tem ocupado um espaço importante na minha vida também, como rede social. E você, Adriana Tavares, como é que tá? Ainda mais agora, né? Recém-maternidade. Como é que tá a sua relação com as redes? Então, eu também sou geração Instagram, uso muito Instagram. E eu uso muito, assim, para fins pessoais mesmo. Posto ali minha rotina com as minhas filhas. Os meus posts com as minhas filhas são os que mais bombam. É o BBB. Nós vamos falar disso, então. Por que bomba a vida pessoal, né? O BBB que a gente aprendeu com o Gilbert, que é bebê. Bebê é o que mais engaja, né? Bichos. E o terceiro é bunda. São os posts que mais engajam. Então, gente, agora vamos para as ruas. Eu adoro ouvir a opinião do povo. Eu quero saber o que a turma assiste, o que a turma curte, quais as redes utiliza e, principalmente, você posta tudo, posta só um pouquinho do seu conteúdo, vai na onda do BBB também? Conta aí. Adorei essa. Instagram. Eu gosto de publicar e assistir também. Eu posto mais coisa de academia, esse tipo. Eu sou mais quietinha, eu fico mais vendo as publicações de outras pessoas. Eu olho mais do que compartilho. Geralmente eu posto, sim, uma viagem, né, onde eu trabalho. Eu tenho o WhatsApp, né, que virou uma rede social também. Tenho Face e Twitter. Não vou muito no Instagram, não. Sou das antigas ainda, uso muito Facebook. Eu tenho um grupo de melhores amigos, que aí eu posto mais coisas, mas para todo mundo eu posto menos. Só um rolezinho mais assim, mas só nos melhores amigos. Pela minha idade, eu não mexo muito com essas coisas não, sabe? Aí eu tenho assim, tem Instagram, né, o e-mail, essas coisinhas assim, mas eu não mexo muito com rede social. Porque eu tenho muito medo dos golpes. Realmente eu olho alguma coisa, sabe? E vejo assim algumas coisas da minha família, dos meus netos, do meu filho. Assim, o lugar onde eu trabalho, que é uma casa de família que eu de 3 crianças, eu olho elas também. Mas publicar muita coisa da minha vida, não. Tenho Instagram. Eu prefiro ver. Postar, eu posto muito pouco. Só questão de algum story, alguma coisa de atividade física, alguma coisa assim. Mas eu sigo mais gente do que posto. Pouco mais no Instagram, apenas. Não, poucas publicações, é mais para acompanhar a Fórmula 1. Atualmente uso mais Instagram, acho que Pinterest e YouTube também. Eu tenho 2 Instagrams, então o meu pessoal acabo que fico olhando mais as questões do pessoal. E no meu profissional, para poder divulgar os meus doces, acabo sendo um pouco mais ativa. Publico. Tem quase 3.000 publicações já no Instagram. Publico sim. Publico, olho muito. Publico bem. Onde eu vou, Mineirão, Campo de Futebol, Independência, Mercado. Nós estamos na porta aqui. Publico bem. Em casa, almoço. Publico tudo. Sim, eu uso mais o Instagram, né? Como sempre, eu fico mais movimentando, assistindo mais os feeds, assistindo os reels, é muito bom, muito bacana. Costumo fazer uns stories aqui da loja, aqui, fica bem legal. Interessante isso, olha só, tem gente que publica tudo e tem aquele que fica só olhando o feed. Eu ia falar. Ô Fabi, posso fazer uma pergunta? Fala. O que você mais perde tempo, assim, fazendo nas redes sociais? A gente perde tanto tempo nas redes sociais. Pois é um negócio, eu acho que é uma caverna do dragão, a gente entra e não sai mais. É um buraco sem fundo. Porque o que acontece? Na verdade, só completando uma coisa que você começou a falar, que eu anotei aqui. Várias falaram assim, eu só fico olhando, eu tenho 2 Instagrams. Sabe o que é isso? Também tenho aquela vontade de você ver a vida do outro. Tem gente, eu tenho lá 30 mil seguidores. Tem post meu que tem 800 curtidas, quando tá ali bombando. O normal é ter umas 300, 400. Cadê os outros? 29 mil, 20 e tantos mil. Mas você posta um vídeo, tem lá 15 mil visualizações, 10 mil, 3 mil. Então, as pessoas gostam de ver muito. Tem muito esse intuito também da rede social. E a gente perde realmente muito tempo, às vezes, com algo que seja fútil, mas que seja do nosso interesse. Que não constrói ali algo profissional, mas que a gente não consegue sair muito. Eu gosto de moda. A gente estava brincando ali nos bastidores, não vou nem falar o que a gente gosta de ver também. Né? Eu acho que pode falar. Sabe por quê, gente? Eu vou confessar. Vai ficar com nojo. Não vai. Sabe por quê? Eu acredito que muita gente vê.
Porque eu vou olhar lá nas visualizações dos vídeos que eu costumo acompanhar, tem 500 mil, 1 milhão e não sei quanto. Então, quer dizer, tem 1 milhão de pessoas que gostam de ver a mesma coisa que eu gosto. Unha encravada. Tem muita gente encravada doida. e tirar espinha. Eu adoro. Eu fico. Aquele famoso tem gosto pra tudo. Pois é, gente. Eu começo a ver o negócio e o feed é infinito. E aí vem um link pra outra coisa e eu vou ver, tirar um encravado. O TikTok, então, virou uma loucura. Porque o algoritmo vai só te mostrando aquilo. Exatamente. E, por exemplo, você acaba de ter filho. Eu tive gêmeas há 1 ano e meio. Só aparecia coisa de neném. Aí você vai mudando as fases. E aí vai aparecendo um algoritmo diferente. E vocês, meninas? Com o que vocês estão perdendo tempo? Eu perco tempo vendo pizza com borda recheada de chocolate. A pessoa vem e aperta, aí a borda vaza. Eu nunca vi isso. Vendo isso. Não sei por quê, porque eu não como, não peço, mas eu fico vendo. E mandando pras pessoas, eu faço isso. Olha que maldade. Eu gosto de meme, eu perco tempo vendo meme. Muito meme. Eu gosto de ver, assim, eu não tô nesse momento, mas eu gosto de ver decoração de casa. Eu gosto de ver aquelas casas gigantescas, maravilhosas, assim, sabe, de cinema. Eu gosto de ficar apreciando ali. Entendendo, né? A gente falam que se você ficar vendo, visualizando, uma hora chega, né? Então, eu tô ali, ó, trabalhando. Então, por isso que eu tenho uma encravada, deve ser, né? Uma hora chega. Olha, tá vendo? E você, Adriana? Adriana não, gente. Natália. Muita mulher aqui, gente. Muita mulher. Quem me conhece sabe, eu sou viciada em biquíni. E aí, essa é a minha perdição. Eu fico olhando 1000 biquínis e moro em BH, não tem praia, mal tem piscina pra gente. Mas eu amo, nasci no lugar errado e perco muito tempo vendo isso. Ai, gente, biquíni. Pois é, agora independente do uso que a gente faça das redes, seja ele profissional, seja ele pessoal, se a gente souber usar da maneira correta, a internet, ela pode alavancar a carreira de uma pessoa, as vendas? Não só pode, como deve. Hoje a gente vive num mundo hiperconectado. E esse mundo parou de ter cartão de visita, né? Você pergunta assim, eu vou te indicar um médico. Deixa eu ver o Instagram dele. E aí, até mesmo áreas onde a gente atende muito na nossa empresa, que é medicina, que é área de saúde, as pessoas começaram a entender que aquilo é um grande cartão de visita. Naquele momento, você precisa se posicionar bem e passar uma boa imagem. Tem um autor americano que ele fala que a gente cria a nossa primeira imagem em 7 segundos. Em 7 segundos, de olhar no celular ou de olhar pessoalmente, hoje em dia a gente pode até adaptar. E o que você está passando naquele momento? Naquele momento você consegue vender bem o seu produto, bem o seu serviço, se vender bem, se você construir uma rede social forte. E não brincar demais ali, entender que quando a gente acorda, a gente troca de roupa para ir para o nosso emprego físico. Eu troco de roupa e vou para o meu escritório. Se você abre a sua rede social, você está abrindo um portal ali digital da sua empresa. Você continua achando que aquilo é uma bobagem, você está deixando a sua segunda empresa fechada. É como se fosse uma filial. A filial tem que estar aberta todo dia. E trazer oportunidades, né? Com certeza. Ô, Fabi, mas você não acha que hoje as pessoas... a gente tem uma história muito boa, bem no início do DIG, né? Quando a gente começou, a gente estava num evento, a gente tinha, assim, alguns meses que a gente tinha começado o projeto. E a gente estava num evento, era até um evento de arquitetura, a gente estava fazendo um talk lá. E aí a gente conheceu algumas pessoas, a pessoa já pediu pra ver o Instagram. Falou assim, então deixa eu ver o Instagram de vocês. Ela adorou. Ela viu depois do nosso talk. Ela viu o talk, adorou, achou o projeto, nosso conteúdo. Adorou o nosso conteúdo, achou o nosso projeto maravilhoso. Falou, nossa, então deixa eu ver o Instagram de vocês. Aí na hora que ela pegou o Instagram, ela... Nossa, mas você só tem 500 seguidores. Então, acho que as pessoas elas não têm paciência pra quem tá começando. E assim, a gente tem que partir de algum lugar. A gente tinha um projeto, devia ter uns 2 meses. E realmente, ali no início, a gente tinha 500 seguidores mesmo, porque a gente tava começando. Agora, já parece que passa uma falta de credibilidade quando você só tem 500 seguidores. Você pergunta, isso é sensacional. A gente cuidou de muitos anos, muitas influenciadoras digitais. E sempre esse foi o maior questionamento. E a gente começou a estudar profundamente e entender que hoje em dia... E estamos começando a mudar essa cabeça, viu, Bruno? Hoje em dia, o que a gente mais tem que ver é quantidade de engajamento. Engajamento independe a quantidade de seguidores que você tem. A gente já contratou influenciadores de 5 mil seguidores que vendeu muito mais um produto do que influenciadora de 300 mil, mas isso não foi nenhuma nem 2 vezes, não. E hoje o mercado está entendendo que se seu público, você conversa exatamente com o público que vai comprar o seu produto, ele vai engajar de qualquer jeito. Esquece o número de seguidores. Isso é para quem não entende rede social. Com certeza essa pessoa achou legal o projeto, mas ela não entende rede social. Porque se entendesse, ela ia saber assim, legal, 500. Se eu conseguir conversar com esses 500 aqui de uma forma certeira, com empresários,
com mulheres empreendedoras, mulheres que querem fazer diferente, eu vou estar vendendo o meu produto bem. Melhor do que eu fazer alguma coisa ali com 10 mil, que é um tiro de canhão. E hoje a gente tem 30 mil, 34 mil, quase 34. E assim, a gente ser nichado. Maravilhoso. E foi tudo muito orgânico, sabe? Então quem tá ali quer estar ali, quem tá ali engaja com o nosso conteúdo. Exato. A Nath mesmo a gente brinca que ela é a nossa micro-influenciadora do DIG. E ela, tudo que ela coloca, ela tem o quê no seu Instagram pessoal? 5 mil? Eu não tenho nem 4 mil seguidores, mas realmente, assim, eu brinco, eu falo, gente, eu sou uma máquina de vender, porque tudo que eu posto é porque eu levo tanta verdade, eu jamais vou indicar uma coisa que eu não consumo, que eu não gosto e que não cabe. E aí, tudo que eu posto, eu tenho certeza que vai vender, então todo mundo que de alguma forma quero ajudar quero postar alguma coisa que genuinamente eu use, que eu acho que vai ajudar alguma pessoa, eu posto, e quem eu posto sobre tem um retorno muito legal. Então a pessoa sempre me fala isso. Nath, eu fiquei impressionada com o retorno, com o engajamento que você trouxe, com as pessoas que vieram, que compraram e tudo mais. Mas é isso, né? Assim, Porque você tá falando que você tá postando a realidade, o que é verdade para você, é genuíno. Isso é a base de qualquer rede social que vai dar resultado. Primeira coisa. Segundo, também é inversamente proporcional. Enquanto você conseguir surfar ali na onda de um influenciador que tem pouco seguidor, o engajamento é maior ainda, porque você tá falando com a sua comunidade ele o tempo inteiro, na ativa, que o tempo inteiro tá querendo engajar. Então, isso é muito legal. Você trabalhar com um influenciador que faz a realidade, que posta a realidade, que tem profissionalismo, mas que ainda tá construindo uma comunidade. Porque quando a gente fala de celebridade, por exemplo, quando a gente faz campanhas grandes da empresa, contrata uma celebridade, ela não é para dar venda lá na ponta, ela é para dar visibilidade. Então, essa visibilidade, ela tá dando para o projeto inteiro. Mas quem que vai vender ali? O que a gente chama de nano-influenciador, micro-influenciador, é o que conversa com o público ali no dia a dia. Tá ali a Nath conversando com o público dela no dia a dia. Ah, essa roupa é legal. A pessoa vai lá, manda um WhatsApp, manda um direct e compra. Então a pessoa tem que saber o que ela está fazendo. Agora, ao contrário disso, também, gente, nós temos aquelas pessoas que, ao invés de conquistarem o público, começam a conquistar treta, né? Aí vão causando aquela confusão nas redes sociais. Eu quero até chamar o povo nas ruas novamente. Por quê? Política, futebol. E aí tem gente que perde até oportunidade de emprego, porque posta tudo que vem à cabeça nas redes sociais e depois arruma treta. E você, hein? Já teve algum problema assim? Vamos pras ruas. Mas acontecem muitas brigas na rede social. Eu nunca entrei em conflito com ninguém na rede social. Eu vejo muitas publicações que não estou de acordo, mas eu deixo pra lá, porque é a forma de pensar do outro. Não é a minha forma de pensar. Então, assim, eu evito comentários, porque eu acho desnecessário eu comentar. É a opinião do outro, o outro postou, a postagem é dele, não é minha. Então, nunca perdi nenhuma amizade por isso, não. Não. Postagem eu nunca fiz, não. Mas sempre eu dou minha opinião em alguma postagem que eu achei que não bateu com a minha opinião. Eu sempre falo o que eu penso, mas nunca perdi nada, nunca me prejudicou, não. Sim, política. Inclusive, até uma amiga minha até me bloqueou por tantos anos de amizade e ter essa diferença, né? De cada um ter uma visão diferente política, a gente tem que respeitar cada um. Mas aí ela não soube respeitar. Muito, eu fui excluído do grupo da família durante as eleições passadas. Minha mãe é bloqueada, porque a gente tem uma diferença de pensamento, ideologia, e a gente não está se falando por causa das redes sociais. Então ela consumiu muita fake news. Então ela não checava a fonte antes de analisar. Ela só foi disparando e replicando notícias falsas. Eu já perdi uma paquera porque eu falei mal de uma cantora e ele era fã e aí ele me excluiu. Gente de esquerda, gente de direita, cruzeirense, atleticano, sempre tem, assim, essas brigas, assim. Mas coisas leves, né? Já perdi, sim, a amizade, né? Amizade, entre aspas, né? Por causa de política, infelizmente. Mas a gente releva. Ai, já treta, ó. Teve quem perdeu paquera, teve quem perdeu família, amizade. Teve um que perdeu a mãe. Bloqueou a mãe. Bloqueou a mãe das redes. Aí é que a gente traz um outro questionamento. Seja você que usa aí sua rede social para alavancar a sua carreira, você como profissional liberal, tem lá as manicures que mostram o trabalho, tem quem faz pão, quem faz bolo e tem as grandes empresas. Fabi, uma postagem mal elaborada pode destruir uma marca, uma carreira?
Pode e destrói. Vamos dar um exemplo? Carol Conká no BBB. O que aconteceu? Ela chegou levantando várias bandeiras. Ela se posicionou de uma forma que algumas pessoas acharam muito agressiva. Naquele momento, ela foi cancelada pelo público e quando ela saiu, ela não consegue reconstruir a carreira dela. Ao mesmo tempo, vamos falar outra pessoa, Juliette. Entrou lá sem saber nada, sem se posicionar direito. Ela foi colocando o jeito dela nordestino de ser, conquistou o público todo e soube fazer das redes sociais um trampolim para ficar milionária. Então, as redes sociais podem se instruir uma carreira, como Gabriela Pugliese na pandemia, que fez uma festa, postou e acabou com a carreira dela. Levou mais de 3 anos para reconstituir toda a estrutura que ela tinha postado, que ela tinha feito como a maior influenciadora fitness do Brasil durante tanto tempo. Então, a rede social pode destruir, sim. E no que a gente viu aqui das pessoas na rua, política, religião até hoje em dia nem é tanto, mas a política, principalmente no Brasil, Lula, Bolsonaro e qualquer que seja o lado, realmente abalou muito as pessoas e veio também confundir, porque muita gente se esconde através de fake news, se esconde através de perfis falsos e aí começa aquela confusão. E quando a pessoa não foca que aquilo ali pode ser um instrumento de trabalho, pode misturar. Agora, vamos falar de trabalho. Vamos. Aproveitar que a gente tem 2 advogadas aqui também. E tem gente que já perdeu o emprego por causa do que posta nas redes. Meninas aqui, chamo a Adriana e Natália para a nossa conversa. Pode isso? A empresa pode demitir um funcionário por causa do conteúdo indevido nas redes sociais, gente? Então, esse é um polêmico, né, Adri? Né? E acho que existe uma subjetividade muito grande, né, nesse tema. A empresa, obviamente, que ela pode usar da ferramenta para entender com quem que ela está lidando, mas não pode fazer disso a justificativa para uma dispensa. Então, por isso que eu acho que o que a Fabi falou faz muito sentido de tomar cuidado com o que é postado, porque isso pode repercutir de uma forma que depois você nem sabe o motivo. Rodrigo, mesmo se o Instagram for fechado, porque, vamos lá, o nome chama como? Rede social. Se o seu Instagram é fechado, tem ali número de pessoas que você conhece, mas que aquela pessoa não está concordando, ela pode printar e pode soltar isso na rede. Então, é uma rede ilusão social. rede social fechada assim, hoje, tem que ter cuidado. É uma ilusão. E a empresa pode, gente, por exemplo, pedir a rede social da pessoa no currículo? Isso pode? Olha, e como a Adri falou, Cássia, é muito subjetivo. Eu não vejo nenhum problema. O problema é ela usar de alguma informação que ela pegou ali. Por exemplo, ela pega uma informação ali na rede social da pessoa, vê que a mulher é mãe e faz alguma pergunta pessoal. Tipo, mas como é que você vai cuidar dos seus filhos? Eu vi ali que você tem 2 filhos. Então, assim, é uma linha muito tênue. As empresas têm que tomar muito cuidado. Falar que as empresas não vêm hoje em dia, né? Inclusive, a Bruna tem um caso desse. Né? Ela vai contar aqui. Mas falar que as empresas não vão ver recrutadores, claro. E como a Fábio falou, gente, rede social fechada é uma ilusão. Se você tem a sua fechada, pode ter certeza que de alguma forma ou outra as pessoas conseguem ter acesso. Vão achar. Mas aí volta para a subjetividade. Tomar muito cuidado como que ela vai usar uma informação que ela viu na rede social. Não fazer nenhum tipo de pergunta que seja pessoal, numa entrevista de emprego, e até mesmo usar de algum dado ali pessoal no corporativo, né? Eu tenho um exemplo, assim, a Fabi falou de pessoas, né, de pessoas públicas, de celebridades, mas isso acontece perto da gente. Meu exemplo é muito claro. Eu trabalhava numa empresa e tinha uma pessoa que trabalhava comigo e ela fazia postagens contínuas ferindo os valores da empresa. E eram todos os dias. Ela fazia postagens totalmente contra o que a empresa pregava. E aí, essa pessoa foi desligada da empresa. A empresa não disse para a pessoa que era o motivo, porque isso acontece, né, Fabi? Total. A empresa não pode falar, olha, eu tô te desligando porque você faz postagens na rede social que vai contra os valores da minha empresa, porque isso pode dar até um problema trabalhista, Exatamente. né? Então, por isso que a gente tem que ter mais cuidado ainda, porque se você for demitido por esse problema, muitas vezes você não vai saber que foi isso que causou a sua demissão. Exatamente. Então, é aquela história, né? Tem que ficar atento realmente ao que vai postar nas redes, Fabi. Exatamente. Deixar de postar para evitar problema, vale? Super vale. Tá ali, tomou uma cervejinha a mais, uma coisinha a menos. celular. Dá uma escondida no celular, porque isso aí algum dia pode te dar um problema. Inclusive, com a gente conversou muito sobre... Nós somos 3, né? Em uma rede só. E algumas pessoas nos cobraram um posicionamento político. E a gente falou, gente... As pessoas, a gente não tem que se posicionar sobre tudo, não. Não é porque uma coisa está na polêmica, a gente tem que surfar determinadas ondas, não, né? Não é porque todo mundo faz dancinha no TikTok que você tem que fazer. Não é porque todo mundo está se posicionando em determinado assunto
que a gente tem que se posicionar também. E a gente adotou muito essa postura de... Aqui não é um ambiente que a gente vai discutir política, né? A gente respeita as diferenças. Então, a gente não vai se posicionar aqui. Então, muitas vezes as pessoas, eu acho que elas pecam querendo lacrar, querendo surfar alguma onda. E aí, elas dão um tiro no pé, né? Exatamente. E tem que separar o que a sua empresa está falando, o que você está falando. Você pode até falar no seu, Nath. Eu sou isso, eu sou aquilo. Mas... o Do It Girls não vai estar falando ali naquele momento porque é uma empresa, ela não tem que se posicionar dessa forma. Exato. Agora, Fabi, vamos falar de planejamento estratégico para as redes sociais. Ótimo. Quem está nos acompanhando aqui até agora, que está assim, meu Deus, estão ouvindo falar de rede social, o que eu posso, o que eu não posso, o que eu devo, o que eu não devo fazer. Qual a definição que a pessoa tem que ter? Por exemplo, ela tem uma empresa. Qual rede social é mais vantajosa para ela? Isso vai depender. Como ela se posiciona, como ela verifica o que é interessante para ela em termos de redes sociais? Essa pergunta sua é ótima, sabe por quê? Às vezes as pessoas acham que é muito fácil você ter um telefone, é só sair filmando e aquilo ali tá um post, é só olhar no espelho e postar que a roupa tá postada e vai dar um retorno, e não é isso. Primeira coisa, a gente precisa de entender onde que a gente quer chegar com aquela rede social. E antes disso, a gente tem que saber onde que a gente quer chegar com aquela empresa. Então, vamos supor, você deu exemplo, se eu sou ali, eu tenho um salão. E aí, naquele salão, eu quero saber, eu quero ser o melhor salão do bairro, eu quero ter as melhores manicures do bairro. Então, você tem que entender, primeiro, onde que você quer chegar com a sua empresa. Segundo, o que você quer passar de sentimento na sua rede social. Eu quero mostrar autoridade, eu quero mostrar limpeza, eu quero mostrar credibilidade, eu quero mostrar que minha empresa está cheia. Então, a partir daí, você define, eu vou fazer que tipo de vídeo? Que tipo de foto? Planeja pelo menos 30 dias antes o conteúdo que você vai postar. Não acorda de manhã e se o vento está para a direita ou está para a esquerda, você posta alguma coisa, não. Você tem que planejar o que você vai postar nos próximos 30 dias para chegar naquele objetivo que você traçou lá atrás. E aí você começa sempre um desenho de trás para frente. O meu objetivo é tal, então para isso eu preciso de convidar essas pessoas para participar da minha rede, eu preciso de ampliar o meu universo de seguidores, eu preciso de postar autoridade, eu preciso de postar que eu sou muito boa nisso, que eu tô fazendo um curso. Aí vai lá na quinta-feira que todo mundo adora postar um TBT, mas posta um TBT com intenção. A gente fala muito na empresa que é assim, qual a intenção da sua marca? Qual que é o seu universo de marca? O que é o universo de marca? Como que eu me relaciono, qual que é o cheiro da minha marca, qual que é a minha logomarca, o que eu quero passar, qual o sentimento que eu causo. Então, isso tudo vai construindo para você construir o seu conteúdo mensal. E isso vale para tudo, para qualquer coisa, para qualquer tipo de profissional, empresa grande, empresa pequena, nano empresa, como a gente chama. Vale para qualquer tipo de empresa e de pessoa física. E se você pensar que você tem uma estratégia para sua marca pessoal e que também você consegue construir de trás para frente, você faz a mesma regrinha, de uma forma simples e rápida que a gente está falando, mas traça seu objetivo maior de planejamento estratégico e vem vindo de trás para frente. E usando as ferramentas que você precisa para chegar no seu objetivo final. Gente, ô Fabi, mas aproveitando aqui, teve uma moça no vídeo que fez um comentário interessante. Ela falou assim, eu tenho 2 redes sociais, a minha pessoal e a minha, acho que é doce. A minha de doce eu movimento mais, mas a minha pessoal não. Qual é a sua opinião sobre isso? No caso, talvez não seria melhor ela ter uma só, porque aí nela ela falaria um pouco dos sentimentos, né, do doce. É exatamente isso que você falou. A gente, quando puder, depende de empresa para empresa, tá, gente? Não é uma regra, mas quando puder, a melhor forma possível é ter uma rede social só. Primeiro, a gente não dissipa informação e seguidor. Então, as pessoas estão te vendo num canal só. Ela não precisa de entrar em um e em outro. Porque, às vezes, aquele algoritmo que é o número do Instagram não te entrega nenhum, mas te entrega no outro. Então, não dissipa. Segunda coisa, você, quando constrói uma marca pessoal ou a marca de uma empresa, ela tem que ter alma, ela tem que ter vida pessoal, ela tem que ter vida profissional, ela tem que ter currículo. Então, são vários pilares que a gente vai formando o que a outra pessoa está pensando da gente. Ela precisa de entender se a Cássia é mãe, o que ela come, o que ela sente, onde ela trabalha, qual é o currículo dela, ela trabalha na rádio, o que ela faz. Isso tudo forma a percepção que eu tenho do outro. E aí a pessoa vai ficando mais interessante. E a marca pessoal dela vai crescendo ainda mais. Então, essa menina do doce, com certeza, eu faria uma rede social só. Agora, isso vale para a moça do doce, mas vale para toda empresa? Ou tem segmentos que tem que separar? Tem que separar. Tem segmentos que tem que separar. Tem empresas que são estritamente corporativas ali naquele momento, mesmo que tenha uma voz da marca que seja o dono, ela tem que separar, ela tem que ser um pouco mais corporativa. Aí sim, eu concordo com você. Algumas marcas a gente pode unir, sim.
Então vamos para as ruas. A gente separou um bloco aqui, porque foram tantas dúvidas que surgiram sobre redes sociais nas ruas, que agora, ao invés da gente perguntar, a gente vai deixar o pessoal das ruas perguntar para você, viu, Fabi? Vamos lá, primeira pergunta. Eu acho que seria bom ter algum profissional para me auxiliar, para entender melhor para onde seguir para o meu público-alvo. Tipo assim, fazer essas análises de data, de idade, de quem alcança mais o meu público e poder profissionalizar mais o meu segmento para aquela pessoa. Entendeu? Eu acho que essa seria a minha maior dúvida. Eu não consigo fazer muito bem essas análises para poder traçar um plano para chegar naquele objetivo. Vamos lá. Então, primeira coisa, a beleza da internet é que tudo a gente acha na internet, no YouTube, digitando. Então, primeira coisa, isso que ela falou tá certíssimo. Vamos falar de Instagram. Se você for lá no Instagram, transformar sua conta para profissional, tem um lugarzinho que chama Analytics. Que aí você consegue ver ali o público que te segue, qual que é a idade, o que ela tá gostando mais. Ali já tá bem claro, é bem mastigadinho. Né? O gênero, a cidade, tá tudo lá. Se mesmo assim ficar difícil, tem muito tutorial no YouTube. Ah, Fabi, agora eu não consigo pagar uma empresa para cuidar de mim, porque existem várias pessoas, várias empresas que cuidam de empresas, de pessoas físicas para aumentar, né, esse trabalho com rede social. Nesse momento eu não consigo pagar, não tem problema. Tem muito conteúdo sensacional, gratuito, de pessoas que só ensinam isso. Então, é só digitar, vai aparecer tanto no Instagram quanto no YouTube uma informação, assim, infinitas postagens ensinando como se posicionar melhor dentro desses números que estão na rede social. Certo, vamos para mais uma. Então vamos deixar o povo perguntar à vontade, né, gente? Tem tanta dúvida que tá muito legal. Vamos lá. Como a gente não consegue atingir todo mundo, eu pelo menos tenho muita dúvida e ainda entender qual é o meu nicho, assim, qual é o meu público específico. Às vezes eu quero postar sobre tudo e acabo não alcançando ninguém. Talvez seja isso. Como a gente percebe qual é o lugar ou para onde a gente tem que acessar mesmo as pessoas. Essa pergunta tem a resposta mais simples possível. Ouvindo seu público. Como é que você ouve seu público? Abre caixinha de pergunta, faz enquete, olha primeiro lá o insight. Por exemplo, você está ali falando, aqui nós estamos falando para um público. Faz de conta que a gente quer falar só para um público masculino. E aí seu público é só feminino. Você tem que mudar a sua linguagem. Então, primeiro, olha dentro da sua rede social quem é o seu público, idade, sexo, no mínimo. Depois, abre caixinha de pergunta. A gente brinca muito, tem um curso que eu dou que a gente brinca muito e fala assim, abre uma caixinha de pergunta escrito, o que você quer ver por aqui? E deixa o povo falar. No Primeira coisa. A gente faz muito isso, né? De perguntar assim, o que você quer ver por aqui? Maternidade, maravilhoso, gestão. E a gente consegue realmente tirar muita resposta para direcionar o conteúdo. Exatamente. Faz enquete. Você quer ver isso ou isso? Você quer escutar essa ou essa música? Você quer que eu faça esse tipo de stories? E aí começa a mensurar. Escuta o público. Ô, Fabi, mas o que ele falou é um pouco do... Você não acha que é um pouco do quem fala para todo mundo não fala para ninguém, não? Depende do assunto que a pessoa estiver falando. Porque, por exemplo, vamos supor, ele é um contador. E aí, ele quer saber se ele fala mais para a empresa ou para a pessoa física sobre imposto de renda. Ele vai ter que escutar esse público para aí sim ele começar a fazer o que você está falando. Nichar e começar a falar para um público específico. Vocês falam muito para mulheres. Nesse público específico, vocês foram nichando. Mulheres empreendedoras, mulheres que querem construir. E aí você vai nichando. Só que você precisa de entender quem está ali primeiro para você conseguir nichar. Legal. Pelo jeito, ele ainda não entendeu esse público, e é legal começar por aí. E até entender a sua especialidade também, aquilo que você faz bem feito, porque não adianta nada procurar um público e você não tem condição de falar com aquele Exatamente. público. É fundamental. Exatamente. Mais uma pergunta. Em questão de publicação, porque fala que a gente tem que ter um certo tipo de publicação, né? Legenda e tudo mais, então assim, eu sou péssima com isso. E também questão de público, porque fala que tem algumas, eu não conheço, tem algumas plataformas assim no Instagram, né, nas redes sociais, que fala que você atrai, para você postar, que você vai atrair tal público, né, que é o seu, só que também eu não entendo. Na verdade, questão de legenda e questão de postagem. A gente sim precisa de entender a regra do jogo. Se a gente está jogando futebol, tem que ser com o pé. E é muito assim. Hoje em dia, a gente está vendo que o tempo inteiro o algoritmo, que é aquele númerozinho que tem lá dentro, que faz calcular e entregar a sua rede social, a inteligência, ele entrega vídeo. E não adianta a pessoa ter uma rede social inteira só com foto. Foto, por exemplo, a pessoa mexe com roupa. Tá lá o tempo inteiro, look do dia.
Faz um vídeo ao invés de fazer uma foto no espelho. Mostra de costas, mostra de frente, mostra o detalhe do casaco. Então, naquele momento, a gente tem que entender assim, o que mais está se usando, o que mais está entregando. É vídeo? Então tem que trabalhar com vídeo. É vídeo curto? Então deixa eu diminuir. Ao invés de eu fazer 1 minuto, deixa eu fazer 5 segundos, 10, 15. Então, realmente, isso é uma coisa que a gente precisa de entender a regra do jogo para jogar bem feito, para ter entrega. Ô, Fabi, e sabe que eu escutei essa semana uma palestra que eu achei muito interessante? Que aí eu tava vendo uma palestra sobre marketing, né? E a pessoa que tava dando a palestra, ela falou assim, gente, e não é o Instagram que tá mandando fazer mais vídeo, não. São as pessoas. Isso foi um desejo de consumo. As pessoas começaram a querer consumir mais vídeos e vídeos mais curtos. Exatamente. Então, não é uma regra do algoritmo. É uma regra geral. As pessoas que estão querendo esse tipo de postagem. Consumir esse conteúdo. É engraçado se a gente for pensar no TikTok. Por que ele explodiu? São vídeos curtos, rápidos e que viralizam o mesmo conteúdo rápido. É um algoritmo infinito. E aí ela falou assim, eu tenho dificuldade com legenda. No TikTok praticamente não tem legenda, é só vídeo. Você não escreve quase nada ali embaixo. São pequenas frases ali, às vezes vai apontando. Tem gente que faz, eu não vou nem citar quem é, viu, gente? Mas assim, fica só apontando, fazendo dança e pronto. É isso. Viraliza. E aí, só que aí, aquilo é para um tipo de público que quer consumir tal conteúdo. Se você for pro LinkedIn, lá são textos grandes, são matérias profundas, são artigos. E aí, outro público. Então, primeira coisa que você tem que fazer, escolher qual a rede social é para você e para sua empresa. Depois, entender qual a regra do jogo daquela rede social. Aí, pega o seu planejamento lá atrás. Aí você começa a trabalhar direito. Às vezes, falar o mesmo conteúdo nas redes, né, Fabi? Não sei se você acha que faz sentido isso, mas de forma diferente. Exatamente. No LinkedIn, postar um artigo, no Instagram, o mesmo artigo em vídeo, não sei. Mas assim. Não, diminui a legenda, traz um vocabulário mais simples. No TikTok você pode fazer a mesma coisa com imagens, com vídeos. Esquece que TikTok é só dancinha. TikTok é uma rede social sensacional. Eu tenho médicos dentro da empresa que estão explodindo de marcar consulta só no TikTok, só com vídeos. A gente depende, de novo, é o tipo de profundidade que você está trazendo para o público e o que ele quer consumir. Certo. Falando em público, vamos voltar às ruas com mais pergunta. Eu queria saber como a gente pode converter as vendas da rede social de uma forma mais natural, assim, sem a pessoa sentir que estamos impulsionando essa venda, assim. Essa é a minha dúvida. Tem 2 respostas, uma polêmica e uma não polêmica. Eu gosto de polêmica, vamos lá. Por que você está na rede social tem que ser natural? Se você pode vender ali, é um trabalho. As pessoas às vezes ficam no mundo de Alice, achando assim, eu vou fingir que eu não quero postar, mas tô doida pra vender esse microfone. Uai, hein? Você vai viver de amor, de luz? Não, todo mundo tem que pagar boleto no final do mês. Então, ali é pra ganhar dinheiro. Sabe aquela coisa que você tá dando um curso? As meninas estão lá dando o curso delas. No final, por que não pode fazer um pitch de venda? Tá errado? Por quê? Tá todo mundo aqui nesse mundo para trabalhar. Então, primeira coisa é o seguinte, nem tudo tem que ser natural, às vezes ela tem que ser intencional. Sim, eu estou vendendo esse microfone. Segundo, aí sim, o natural dela pode ser assim, por que eu não posso trazer algo com original? Aí tudo bem, trazer originalidade, trazer algo que não seja cópia de alguém, trazer algo que seja de uma forma mais natural. É diferente de não vender. Não querer de não ser intencional. De não ser intencional, porque muitas vezes também a gente tem que vender sim. E esse negócio de tira a maquiagem, posta o look do dia normal, não monta. Calma, não é assim também não. A gente tem que vender as coisas, tem que ser intencional. E tem que ser bonito, né? E tem que ser bonito. Você não quer coisa bonita. Você acorda todo dia de manhã e fala, que delícia, tô doida pra ver uma coisa feia? Não. Doida pra ver alguém em depressão no Instagram? Não, você quer ver a coisa bonita, não é assim. Mas, gente, falar em ser intencional e em vender, vamos falar do nosso patrocinador, né? Claro. A gente tá aqui pra vender também, tá? Lotominas.bet, gente, que tá em parceria agora com o nosso Confia Mulher e é a primeira plataforma oficial licenciada do Brasil para jogos instantâneos online e também para apostas esportivas com dezenas de jogos. Se você é daquelas pessoas que gosta de apostar, não vem falar que isso é coisa só de homem, não. Não é de jeito nenhum. Eu que o diga, gente. Eu adoro fazer aposta. E no Lotominas.bet você encontra a melhor experiência de jogo, tem promoções exclusivas, facilidade, agilidade na hora do saque, que é importante também, porque senão você fica lá naquela sofrência. Não tem jeito, né? Tudo isso, gente, aliado a muita tecnologia, segurança na hora de apostar e também de sacar os seus ganhos. Aproveitem, você pode abrir a sua conta agora e ganhar até R$200 de bônus. Eita, gente, R$200, hein? Bom demais. Lotominas.bet é sinônimo de diversão. Claro, né? Para nós aqui que somos mineiros e a gente que adora apostar. Então, obrigada, Lotominas, por fazer parte aqui do nosso Confia Mulher.
Viu como nós fomos intencionais neste momento? Maravilhoso. Fizemos certinho, Fabi? Você tá de parabéns. Agora que eu já fiz certinho, vamos para mais uma pergunta nas ruas. Vamos lá. Aqui na loja a gente tem um perfil só da loja, que a gente conversa com os nossos clientes, a gente atende muitos pelo WhatsApp ou pelas próprias mensagens diretas do Instagram. E é bem interessante, assim, isso a gente consegue ter um retorno do que eles querem, do que eles estão procurando. Mas o interessante mesmo seria converter esses seguidores e transformar eles em potenciais clientes. Como transformar esses seguidores em clientes e atrair mais vendas, aumentar o número de vendas para a loja. Conta uma historinha. Pensa só, pensa num funil assim, ó. Um funil. Lá em cima a gente tem o topo do funil, o meio lá embaixo. Quando a gente está conversando com gente que não tem noção do que quer comprar o nosso conteúdo, ele está lá em cima. Então ele vai lá, viu uma roupa desse moço, viu um colar, e tá vendo, mas não está nem pensando se quer. A pessoa do meio já está com vontade, eu quero comprar esse brinco, eu quero comprar essa blusa, e lá embaixo é quem a gente converte. Ele está querendo chegar lá embaixo. Mas para a gente chegar lá embaixo, a gente tem que construir aqui em cima, ó, muito conteúdo, muita isca. Se eu nunca vi esse brinco seu, eu não sei que ele existe. Então não tem jeito de eu desejar ele, você tem razão? Você concorda? Então, se naquele momento eu não postar muito esse brinco, ele não vai atingir a Fabiana, que quer comprar. Para eu cair no meio, para eu ir lá para baixo. Então, primeira coisa, ele tem que produzir muito conteúdo. Ele tem que ser diferente dos concorrentes dele. Ele tem que estar o tempo inteiro patrocinando esse conteúdo, porque senão o Instagram, ele entrega só 6% da sua base, que não é nada. Se você não colocar um pouquinho de dinheiro ali para patrocinar um pouquinho, ele não entrega o resto. E se você não fizer muito conteúdo, menos ainda. Então ele tem que produzir muito conteúdo e, se puder, conseguir patrocinar. E tem a repetição. Tem a repetição também, não tem, sabe? Constância, a constância, né? E a repetição. Porque a gente, como a gente tá falando do mesmo assunto todos os dias, a gente fala, gente, as pessoas não aguentam mais ver. Estão cansadas. Mas não. Tem gente nova todo dia. Então a gente tem que repetir pra gente educar a nossa audiência, né? A gente fala muito que é se apresentar pra audiência todo dia. Então, todo dia você falar a mesma coisa, só que de forma diferente, você tá refrescando esse público e mostrando o que é o seu produto e o seu serviço. Certo, gente, se deixar, o nosso papo... esse papo, né? Mas a gente tem que encerrar, afinal de contas, acho que é aquele negócio, você sempre tem que deixar a audiência querendo um pouquinho mais. Delícia. Não pode entregar tudo, né? Isso aí. Tem que prometer muito, entregar muito, mas não pode entregar tudo para você ficar com vontade de assistir o nosso próximo Confia Mulher também. Então, antes de encerrar, Fabi, deixa aí sua dica final para quem nos acompanhou até agora. Seja original, entenda o que você está fazendo, tenha intenção e planeje para que não seja um conteúdo bobo e sim você consiga resultado, dinheiro e posicionamento. Exato, aprendeu agora? Eu acho que sim, né? Como você pode fazer com que as redes sociais trabalhem ao seu favor, tá? Trabalhem pra você, ao invés de ficar perdendo tempo nas redes vendo unha cravada, né, gente? Eu tenho uma ótima dica. Pra quem não quiser ficar vendo unha encravada, espremendo espinha, vai lá no @doitgirlsclub. Maravilha. Lá tem muito conteúdo. A gente fala sobre muitos assuntos lá, empoderamento feminino, liderança feminina. Então, fica a dica aí, né? Já deixa aí a legenda embaixo também pro pessoal acompanhar o Do It Girls Club. E também a sua rede, né, Fabi? Isso, a minha pessoal é Fabi Lopes e da minha empresa é Enlace Gestão. Enlace Gestão e Fabi Lopes, você pode seguir para acompanhar um pouquinho mais de conteúdo por lá também. Obrigada. Obrigada, Fabi. Foi um prazer, uma honra ter você aqui com esse papo delicioso. E a gente volta no nosso próximo Confia Mulher, né, meninas? Isso aí. Até a próxima. Gente, obrigada pela companhia. Um beijo grande para todo mundo.